Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizado pela Divisão de Costão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo, do ICNF. Informamos, como é habitual, que estamos a gravar este webinar e que no final da apresentação existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Muito obrigada. A nossa sessão de hoje tem como tema Mértola e Uguadiana e contamos com a presença de Susana Gomes Martínez. Susana Gomes Martínez é doutorada pela Universidade Complutense de Madrid, é investigadora do campo arqueológico de Mértola desde 1992 e integra o Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património desde 2008. É também, desde 2019, professora auxiliar na Universidade de Évora. Dedica a sua investigação à história e arqueologia medievais e modernas, com especial incidência no período islâmico, mas também desenvolve uma intensa atividade ligada à valorização do património cultural. Muito obrigada, Susana. Passava-lhe agora a palavra. Muito obrigada e em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas para participar neste webinar e, sobretudo, porque há pouco tempo foram os 25 anos do parque. Falar de Mértola e do Guadiana e não falar do parque seria uma coisa, digamos, como que impossível de dizer. E realmente para mim é importante porque o parque faz parte daquelas lembranças daqueles tempos em que éramos jovens e entusiastas e estávamos lá em Mértola começando a trabalhar e começando também no parque. Mas vou começar a partilhar aqui a apresentação para que vejam também aqui umas imagens, se eu consigo dar com ela aqui na janela. Ai, desculpa lá, que não fiz na correta. Agora penso que já devem estar a ver a apresentação, se não me engano. Sim, está certo? Estamos. Pronto. Obrigada. Muito obrigada, como dizia, para mim é com muito gosto que venho por essas lembranças que agora, no fim dos anos, voltam desses inícios do Parque Natural do Vale do Guadiana, uns inícios que vivi de uma forma bastante intensa, porque em esse ano de 95, quando se instalou o parque, os primeiros tempos, o seu diretor era o Cláudio Torres e nós, no campo arqueológico de Mértola, ainda cedemos as nossas instalações nesses primeiros dias para que ele fosse instalando-se. Essa primeira instalação era muito simples, eram só o Cláudio e a Glória, uma criatura encantadora que era a que fazia tudo. Depois logo é que chegou o Francisco Faria, o primeiro guarda do parque, e já foi evoluindo para algo um bocadinho maior e de repente já faz 25 anos e já digamos, já é uma coisa grande. Mas para mim foi muito emotivo, em certo modo, porque naqueles primeiros tempos nós, digamos, ajudamos naquilo que podíamos e era uma coisa em que a população e aqueles que estávamos, digamos, dentro destes âmbitos, nós no campo arqueológico, na Associação para a Defesa do Património de Mértola ou na Câmara, tínhamos, digamos, estávamos muito empolgados com isto e contribuíamos com o que podíamos. Neste caso, por exemplo, um dos meus humildes contributos foi sugerir precisamente esta peça, esta imagem desta peça que eu estudava na minha investigação sobre a cerâmica islâmica como símbolo para o Parque Natural. Por isso, é com muito gosto e com muito prazer que faço este webinar sobre este rio que vocês já todos conhecem, não vou descobrir nada. Este rio que é um rio maluco, um rio que chega largo e espaçoso às orilhas de ribeiras desta cidade, geme, em certo modo, em termos de cronologias de estudo, que é Calatrava a Velha, na zona alta do rio Guadiana, e quando chega aqui a nossa zona, a zona de Mértola, encaixa-se nesse Pulo do Lobo,
que para nós, desde o ponto de vista histórico-arqueológico, tem uma importância fundamental. E tem uma importância fundamental porque o facto de existir este salto de água, este pulo do lobo, que vai conferir à Mértola umas condições especiais. E é o facto de, só e devido ao pulo do lobo, o Guadiana ser navegável até Mértola. Historicamente, isso é extraordinariamente relevante, porque só até Mértola chegavam as principais rotas marítimas e fluviais de todo o Mediterrâneo, que chegavam até Mértola, e a Mértola é que se passava para as vias terrestres. E era fundamental, sobretudo, porque nesses tempos em que a navegação dependia muito do vento, e as deslocações dependiam também muito dessa navegação marítima, o percurso para ir desde o Mediterrâneo ao Atlântico e, sobretudo, a zona de Lisboa, no inverno estava muito dificultada pelos ventos, e era precisamente até Mértola, e de Mértola, por estas vias terrestres, que se chegava até Lisboa. Portanto, essas características específicas do rio como um meio e uma via de circulação fundamental tem sido sempre aquilo que marcou a existência de Mértola ao longo dos séculos. Era através do rio que chegavam a Mértola essas rotas comerciais e que depois logo a partir de Mértola se repartiam por todo o Alentejo e iam fazer essa distribuição dos recursos. Era a via de escoamento dos principais recursos, não só de Mértola e da sua região, como também de uma boa parte do Alentejo. É o caso, por exemplo, do minério. A mina de São Domingos e todo o que é o minério proveniente da faixa peritosa ibérica que atravessa a região, era escoado basicamente por o rio. Por Mértola em tempos mais antigos, quando a navegação exigia navios de maiores dimensões a partir do porto de Pumarão, mas era obviamente através do rio que saía e que se depois distribuía pelo exterior. O mesmo acontecia com os recursos agrícolas do Alentejo, cereais, o vinho, o azeite, aqueles que eram, digamos, a tríada fundamental dos recursos da região e que eram escoados, sobretudo isso, o vinho e o azeite, para outras regiões, em todos os tempos, mas que eram também parte de um ecossistema, de todo um conjunto de paisagens que temos de entender que foram sendo moldadas pelo homem. Isso não tem qualquer tipo de dúvida. Foi precisamente obter esses recursos e gerir esses recursos que precisava para viver ou para exportar e trazer e levar de fora, que foi moldando-se a paisagem, constituindo, por exemplo, esse montado que inevitável nestas regiões onde as condições para a agricultura são bastante problemáticas, sobretudo pela falta de água, e que fazem que uma pastorícia extensiva seja um dos recursos fundamentais para esta região à volta de Mértola. Mértola que o rio Guadiana é fundamental também desde o ponto de vista topográfico, porque Mértola está muito marcado com uma profundidade muito grande pelas condições defensivas que lhe confere, por um lado, o rio Guadiana e por outro lado, a Ribeira do Eiras. Ou seja, a confluência da Ribeira do Eiras no rio Guadiana faz com que o sítio onde Mértola foi implantado já milhares de anos,
tenha sido sempre o mesmo. E porque esse esporão rochoso onde se instalou tem umas condições defensivas que têm sido ao longo dos séculos muito referida pelos autores que sempre referem a cidade como uma cidade inexpugnável, situada no alto, digamos, desse esporão, com umas condições de defesa que a tornava inexpugnável. Essa foi, digamos, uma das razões pelas quais Mértola sempre esteve habitada e esteve habitada desde muito antigo, ou seja, foi um porto que já foi um porto importante pelo menos desde a Idade do Ferro, em que se conservam, se sabemos da existência das suas muralhas. Muralhas que são, ao mesmo tempo do que muralhas defensivas, não é? Para proteger a população que vivia no seu interior da cidade, de possíveis inimigos, também eram, ao mesmo tempo, muralhas que a defendiam do próprio rio, e é que realmente as cheias do Guadiana, aquelas brutais cheias do Guadiana que decorriam mais ou menos com alguma periodicidade, com ciclos, sobretudo as mais terríveis de aproximadamente 100 anos, antes de cá está a construção da barragem do Alqueva, tinham nas muralhas da cidade a última defesa. Era muito rara vez, só excepcionalmente, é que o Guadiana conseguia galgar as muralhas, como foi o caso e aqui temos um sinal na praça da Câmara Municipal de Mértola, onde se marca precisamente onde chegou uma dessas terríveis cheias, o 7 de dezembro de 1876. Esta não é a placa comemorativa de Mértola, é a que há também outra cidade também com a mesma condicionante do que Mértola, que é Alcutim, e esta lembrança, essa violência desta cheia foi aquilo que nos lembra, sobretudo, da importância da muralha para fazer, digamos, para travar, em última instância, o rio e as suas enchentes. Mas, como dizia, é uma muralha muito antiga, essa muralha que rodeia a Vila Velha. Nós sabemos que era essa a muralha defensiva, pelo menos desde a Idade do Ferro, mas havia uma outra muralha muito maior, é essa que podem ver à volta, e que tinha uma entrada monumental, esculpida na própria rocha, e que infelizmente desapareceu já há muitos anos. Mas que era esta entrada monumental marcava um perímetro muito largo, muito amplo, de essa muralha da Idade do Ferro, que ainda conhecemos mal, mas que já se fizeram alguns trabalhos de escavação arqueológica já há bastantes anos atrás, que nos permitiram confirmar que efetivamente se trata de uma muralha monumental, com os seus bastiões circulares, com uma largura brutal. Era uma muralha de 5 metros de largura no topo e chegava aos 9 metros de largura na parte baixa da muralha, e que demonstra realmente que já desde a Idade do Ferro, portanto, pelo menos desde 2500, há mais de 2500, 2700 anos, já Mértola era uma cidade muito importante e, sem dúvida, isso se devia ao rio. Mas não é o único sítio onde temos testemunhos dessa antiguidade, da importância de Mértola e da sua localização. Numas escavações de ampliação da Biblioteca Municipal,
conseguimos encontrar o vestígio mais antigo das muralhas do que é o centro histórico da cidade. Se trata de uma muralha que não chegamos a chegar até o fundo, só nos ficamos, digamos, na sua superfície, mas o que nos trouxe foi, para além desse testemunho da existência de uma muralha importante, imponente, na idade do ferro, nos trouxe também os testemunhos dessas relações de Mértola com o Mediterrâneo e com outros territórios, sobretudo através de objetos, neste caso concreto, objetos de cerâmica, produzidos na zona da Ática, da zona da Grécia, e que chegaram nessa altura a Mértola por via comercial. Portanto, era o Mértola onde se fazia aquele intercâmbio entre produtos que vinham do Oriente do Mediterrâneo, da zona da Grécia, e os produtos daqui. Ali nessa escavação, precisamente, o que também conseguimos ver foi como Mértola foi sempre vivendo, reutilizando, reaproveitando o mesmo espaço e gerindo aquilo que é o seu recurso base, a sua localização ao longo do tempo. Podemos ver precisamente esse sobrepor-se de umas muralhas acima de outras e como realmente precisa de continuar a manter essas muralhas, digamos, que são aquilo que o envolve e lhe produz sentido. Foi fundamental Mértola e o Guadiana à hora também de uma nova etapa na civilização desta região do Sudoeste, com a entrada de Roma e dos exércitos romanos. O facto é muito provável que se fosse precisamente através do rio que chegassem os primeiros contingentes romanos para dominar o território, e certamente essa influência, digamos, do rio não está ausente num dos factos que constatamos através da arqueologia mais interessante, que é o facto de Mértola ter sido, já nessa época, no início da romanização, um centro que produziu moedas que ademais tem, e podemos ver numa dessas que aparece aqui na imagem, tem precisamente uma esturjão, um peixe muito típico naquela altura do Guadiana. Hoje já desapareceu, mas há testemunhos de vários períodos cronológicos, sobretudo da Baixa Idade Média, de que a pesca do esturjão era um evento, digamos, monumental, espetacular, e com animais de dimensões extraordinárias. Mas avançando um bocadinho sobre Mértola e o seu território e a sua evolução, nós podemos ver essa relação de Mértola através do rio com outros territórios também em um outro sítio, na própria Câmara Municipal e no museu que se encontra debaixo do edifício da Câmara Municipal, e onde podemos ver como a presença romana era muito forte, estava nesses dias todos. O subsolo de Mértola nos traz regularmente surpresas e testemunhos desse passado impressionante que teve a cidade, e mais recentemente tivemos, já a coisa de uns anos atrás, cada 4 ou 5 anos, Mértola nos traz uma surpresa. Há aproximadamente 5 anos, portanto, no ano de 17, 18, nas escavações num edifício próximo no centro histórico, se encontraram um conjunto assombroso de estátuas, não é? Este conjunto monumental de estátuas que tinham sido rejeitadas, tinham sido atiradas, digamos, para um buraco, porque já
não eram necessárias e que testemunham, por um lado, a importância que teve Mértola no período romano como sede, digamos, de um território sempre em conexão com a capital do conventos, com Beja, e a qualidade da estatuária de um grande templo sem dúvida dedicado ao culto imperial, mostra a importância que tinha para, em época romana, a cidade, e por outro lado também a qualidade dos produtos que chegavam nessa época, em época romana, à cidade e que eram de uma qualidade espetacular. Essa é, digamos, uma das ideias que a arqueologia nos traz com regularidade, e é a importância dos produtos que vinham de todo o Mediterrâneo e nos chegavam através do rio. Continuando com este período, igual que chegavam os produtos, também chegavam usos e costumes, por exemplo, na questão de como enterrar os mortos, e nesta altura encontramos que no início do período romano o dominante era a incineração dos corpos e o seu enterramento dentro de urnas cinerárias, e que também tem sido encontrado nas escavações. E nessa época era também hábito enterrar-se os defuntos junto com algum espólio que nos mostra precisamente também essa questão da escada de produtos das mais diversas origens até Mértola. Mas continuando com a evolução de Mértola e da sua relação com o rio, essa relação foi e continuou muito intensa e muito importante depois digamos, da queda de Roma. Normalmente há uma ideia muito errada, comum digamos, daquilo que se ensina ainda nas escolas, e é que uma vez que cai Roma, se cai no desastre e que não há nada e que é só, digamos, a barbárie. Mas realmente, e no caso de Mértola, aquilo que vamos comprovando e com os achados que vão aparecendo com o tempo, é que é precisamente depois da queda de Roma que continua a haver uma civilização importante e uma civilização que faz monumentos grandiosos. E um dos monumentos mais grandiosos que temos em Mértola, provavelmente o mais assombroso quando se analisa em pormenor, é a Torre do Rio no próprio Rio Guadiana. E é assombrosa por vários motivos. A primeira é as suas características desde o ponto de vista da engenharia, porque pensemos que esta torre é uma torre que, como vem, assenta no borde do rio e que se conecta através de um conjunto de pilares e arcos com a muralha da cidade. E esta torre, ao longo de milhares de anos, pelo menos 1500 anos, esteve sujeita a cheias monumentais. E mesmo assim resistiu. Portanto, a qualidade, desde o ponto de vista construtivo, desde o ponto de vista da engenharia, desta construção é verdadeiramente assombrosa. É assombrosa como tem conseguido resistir todas essas cheias ao longo do tempo. E assombrosa porque realmente este tipo de construção nesse período, provavelmente em torno ao século V, VI, depois de Cristo, não diria que seria excepcional, ou seja, sabemos que existiam naquela época outras torres semelhantes a estas. O que sabemos também é que nenhuma delas se conservou. Só em Mértola é que se conservou uma torre do rio com esta imponência. Sabemos que havia, por exemplo, a própria Constantinopla tinha uma, mas só em Mértola é que ela se tem conservado. E realmente é um monumento nacional desde
1910, mas que nem sempre se lhe dá o valor que realmente merece pela sua excepcionalidade, ou seja, por ser único, por ser uma obra de engenharia verdadeiramente impressionante e monumental. Esta Torre do Rio também nos revela um bocadinho outra coisa importante, que era a importância que teve em todos os tempos, e também neste, dos séculos V, VI, naquele momento depois da queda de Roma, de controlar o porto. Ou seja, a Torre do Rio servia precisamente para isso, para controlar os barcos que chegavam e que saíam de Mértola, ajudar eventualmente também a tirar os seus produtos, ajudar na estivagem dos produtos que havia dentro destes barcos, e controlar, sobretudo, esse comércio. E esse controle do comércio fez com que a Mértola, desse período do início do cristianismo, dos séculos IV, V, VI, fosse uma Mértola também muito rica. E a chave provavelmente estaria aqui, nesta Torre do Rio, que permitia controlar esse fluxo de caráter comercial, esse fluxo de objetos que vinham do Mediterrâneo e o seu escoar também das riquezas daqui, da região, das riquezas do Alentejo. Mas esse controlo dessa riqueza, sobretudo por uma aristocracia que provavelmente se relacionava muito com a religião, permitiu, sobretudo, recriar, refazer todo o que era a acrópole da cidade, refazendo as suas muralhas, construindo um enorme criptopórtico, que é esta galeria subterrânea que vemos do lado direito, e que foi construída nesse mesmo período do que a Torre do Rio, tem a mesma técnica construtiva, são, digamos, paralelos, e que também se mantém intacto desde essa época, e que permitiu construir sobre esta zona da Acrópole um grande complexo religioso, com um batistério, primeiro, que se encontrou já há alguns anos atrás, depois tivemos a surpresa, e foi musealizado, onde se encontram, digamos, uma variedade enorme de mosaicos, uns mosaicos riquíssimos, com uma riqueza desde o ponto de vista também faunístico muito interessante. Obviamente não se trataria certamente da fauna da região, da fauna local, o que estaria a ser retratado. Obviamente não nos parece que o Guadiana tivesse, pelo menos no século V e VI, leões, e leopardos e tigres, mas mostra também como, para além de chegar produtos, também chegava outra coisa muito mais importante do que os produtos, e é que através do Guadiana chegavam ideias, chegava a iconografia, chegava a arte, chegava formas de fazer, técnicas construtivas, por exemplo, a qualidade de técnica destes mosaicos é enorme, e isso e é muito semelhante, e nos remete sobretudo a semelhantes, a técnicas e a iconografias, desenhos semelhantes que nós conhecemos também de outros territórios do Mediterrâneo. E sobretudo nesta altura em que a grande potência do Mediterrâneo era o Império Bizantino, é desse Império Bizantino, da longínqua Bizâncio, antes Constantinopla, que chegam os modelos, as referências, as técnicas e também os motivos. Bom, estes animais mostram, digamos, essa riqueza de informação. Mértola, como digo, nos dá regularmente as belas e poderosas surpresas. Uns anos depois, há já quase 10 anos,
nos trouxe um segundo batistério, algo completamente anormal no panorama geral e que demonstra sobretudo uma coisa, que era a imponência e a riqueza desta comunidade cristã primitiva de Mértola, que tinha a capacidade econômica não só para fazer um grande complexo religioso, sino que esse era ademais muito extenso e com vários equipamentos, ou seja, tinham para repetir não só um, sino até 2 batistérios. Aqui vemos uma reconstituição muito provisória, ainda há muitos dados que desconhecemos, com a grande galeria porticada, com o espaço um dos batistérios, um segundo, e mais recentemente, este verão, voltamos a ter a surpresa. Sabíamos que havia mais mosaicos escondidos no subsolo desta região, sabíamos desde o século XIX. Temos aqui a imagem de uma tartaruga que foi encontrada numas escavações do século XIX em Mértola, na zona precisamente da Acrópole, e este verão pronto, pois voltamos a procurar e voltaram a aparecer. O meu colega Virgílio Lopes está a preparar toda a informação, está a processar, e muito em breve teremos, digamos, novidades sobre os mosaicos fantásticos que apareceram no verão e que nos mostram a enorme riqueza da Mértola desta época, da Mértola dos séculos V, VI, que tinha a capacidade econômica como para fazer edifícios monumentais construídos com uma riqueza de técnicas e de materiais, mármores vindos de todo lado, e com uma qualidade verdadeiramente excepcional. Bom, associados também a este mundo religioso da Antiguidade Tardia, temos um conjunto de mudanças que já tinham vindo da época romana no ritual funerário, e passar a um ritual funerário de enterramento, mas uma das coisas que nós regularmente encontramos são as zonas onde eram enterrados os defuntos, e vamos tentando musealizar esses espaços. É o caso, por exemplo, da necrópolis que se escavou já há muitos anos, muito ao pé do rio, muito ao pé do Guadiana, no sítio onde depois foi construída a escola secundária, e que era um sítio também que estava nesse limite das cheias do rio. É muito interessante verificar que havia uma série de espaços da vida da cidade, da vida ou da morte, neste caso, que estão precisamente nesse limite da cota até onde chegava as grandes cheias do rio Guadiana. É o que acontecia, por exemplo, aqui nesta necrópole, a necrópole da Chada de San Sebastião, porque também se encontraram as ruínas de uma pequena capela, a capela de San Sebastião, que tinha sido precisamente destruída por uma cheia do rio Guadiana, e que na altura foi reconstruída e transformada num núcleo museológico no interior da própria igreja. Mas temos também vestígios de outros cemitérios. Esta riqueza enorme da igreja primitiva de Mértola se pode ver em outra escavação já antiga. Já a descoberta deste cemitério já é também o fruto de finais do século XIX, mas onde depois logo se fizeram escavações e se criou um museu para proteger as ruínas do que era uma basílica de caráter funerário contemporânea daqueles outros edifícios religiosos dos séculos V e VI, e que nos mostra essa riqueza, uma riqueza de uma comunidade cristã que seria provavelmente aquela que detentava uma riqueza que era gerida desde a própria cidade.
E as escavações nos vão revelando esses sítios, uma outra basílica no meio da confusão das obras públicas, por vezes encontramos vestígios. Aqui vemos uma outra parte desta necrópole dos séculos V, VI, VII, com uma outra basílica de caráter funerário, e depois um grande mausoleu que também tinha esse caráter funerário. Portanto, nesta altura, e o vemos através da localização destes espaços funerários na topografia da cidade, vemos que a cidade tinha alargado e tinha ainda uma imponência muito grande nesta época da Antiguidade Tardia. Portanto, aquele mito de que depois de Roma e depois da queda de Roma, digamos, cai num vazio absoluto, é completamente falso no caso de Mértola, e temos uma riqueza enorme de construções, uma riqueza enorme de vestígios, precisamente dessa época, a época imediatamente posterior à queda de Roma, século V, VI, onde, em certo modo, a riqueza local era investida localmente e não era escoada, digamos, para a sede do Império. Bom, aqui temos esses vestígios, vou avançando, e a partir do século VIII nos encontramos com que aí sim a mudança vai ir progressivamente acontecendo, não de um dia para outro, e vemos que a partir do século VIII já aparecem novos elementos também vindos pelo Guadiana acima do Mediterrâneo. E é o facto da chegada, digamos, do Islão. E aí temos o caso de como vai haver um processo lento, um processo que não é como normalmente também se ensina nas escolas. Normalmente nas escolas também se ensina que primeiro Roma acaba no século V e vem a escuridade, e depois logo chegam no século VIII os muros e muda tudo. Não muda tudo de repente. Há um processo paulatino de islamização, mas um processo que vai ir decorrendo ao longo do tempo e que se vai fazer não por uma invasão repentina, violenta, que nós não constatamos nas escavações, sino através da introdução cada vez mais progressiva e sobretudo, numa interação com o que havia já antes da chegada dos muçulmanos, de uma civilização nova, uma civilização do Mediterrâneo, com raízes ela própria nesse mundo também anterior, nesse mundo romano. E nós, nas escavações, vamos encontrando precisamente vestígios de como ela se foi dando. E no caso, por exemplo, das escavações da mesquita, aquilo que vamos ver é que a mesquita de Mértola, a atual igreja, que foi anteriormente uma mesquita, também foi um edifício religioso, digamos, um espaço que sempre foi sagrado. E essa memória do sagrado se mantém desde uma altura muito anterior, em que também temos umas construções que precisamente nos falam disso. Esse saber fazer, essas técnicas construtivas que chegavam do mundo romano e que depois logo foram mantidas também na Antiguidade Tardia, no período, digamos, do cristianismo primitivo, e que continuaram depois a ser fundamentais nesse construir de uma nova civilização através da chegada também de uma nova religião, igual do que tinha chegado a nova religião cristã. No século VIII chega
uma nova religião, a religião muçulmana, que vai produzir, digamos, uma nova conexão através do Guadiana com o Mediterrâneo e com essa cultura mediterrânea. Bom, é nessa altura que se constrói o castelo, que se muda, digamos, em certo modo, essa construção que haveria lá nessa acrópole na zona mais alta da cidade, primeiro com uma porta, digamos, um edifício relativamente simples, com uma porta de entrada direta, mas que também nos remete essa construção que sabemos ser, através das fontes escritas, ter sido realizada no século IX, vemos que precisamente utiliza muitas destas técnicas antigas, destas técnicas que vêm desse mundo romano. Portanto, há um reutilizar, um reviver de elementos desses períodos anteriores. Bom, já isto vai um bocadinho avançado, eu sempre tenho aqui muitos elementos, digamos, para mostrar, e tenho uma coleção de diapositivos assim muito grande, mas queria mostrar apenas, para não alargar muito a conversa, como as reconstruções e as alterações que se vão produzindo vão ir trazendo precisamente através do Guadiana elementos novos. É o caso do castelo, como a sua obra de reconstrução depois, posteriormente, no século XII, onde chega, digamos, um novo poder vindo do norte da África, vai chegar, sobretudo, e trazer novas formas de construir, novas técnicas que vêm precisamente desse sul. É o caso aqui estamos a ver essa musealização e do espaço do castelo onde encontramos e tentamos expor tudo aquilo que vamos encontrando nas escavações. E bom, é precisamente nesta época do auge do período islâmico onde voltamos a encontrar mais do que em outros momentos anteriores essa conexão de Mértola com o Mediterrâneo e esses objetos, digamos, espetaculares que nos remetem a outros territórios e, em este caso concreto, nos remetem, sobretudo, também a outros territórios da Península e a outros territórios do norte da África. Nas escavações do bairro de Pocalmoda temos encontrado fenômenos muito, muito interessantes, como é o fenômeno de um tipo de casa herdeira desse mundo mediterrâneo, do Mediterrâneo que onde as suas raízes precisamente na civilização greco-romana, com estas casas de pátio central, que se dizem islâmicas, mas que no fundo estão a refletir precisamente esse mundo de uma civilização mediterrânea que protege muito a intimidade do lar dentro das casas. E nessas escavações temos encontrado uma riqueza de vestígios, sobretudo de objetos vindos de várias regiões do Mediterrâneo, que são verdadeiramente excepcionais. E que veriam através, sobretudo, do rio. E, precisamente, outra escavação nos trouxe, de novo, esse vínculo fundamental de Mértola com o Guadiana, que são as escavações no Arrabalde. No século XII, a cidade islâmica de Mértola tinha
crescido de uma forma muito grande e tinha ultrapassado as barreiras que sempre teve da sua muralha. E tinha construído arrabaldes no seu exterior, nas escavações que se fizeram durante as obras do Cine-Teatro de Mértola, encontramos uma parte dessas casas, desse arrabalde, e posteriormente, quando se fez a ampliação de um estabelecimento, digamos, do hoteleiro, da residencial Beira Rio, se encontraram novos vestígios arqueológicos que deram lugar a uma investigação e também a um processo de musealização dessas casas que nós encontramos deste arrabalde, e que nos mostra muito claramente que se tratava de um bairro, um arrabalde, com uma vinculação muito forte com o rio. Muito forte com o rio, sobretudo porque entre os muitos objetos que lá se encontram, temos este compasso, um compasso de ferro, um compasso provavelmente do carpinteiro de Ribeira, e também encontramos aqui uma laje que era uma das lajes que pavimentavam um dos pátios destas casas, e onde se encontraram precisamente os desenhos destes barcos que, sem dúvida, seriam aqueles que circulavam nessa altura pelo Guadiana, barcos movidos ao mesmo tempo com vela e com remos, e dirigidos ainda com dois grandes remos, com um sistema de navegação anterior ao timão de cadastro, que começou a implantar-se sobretudo a partir do século XII. Como dizia antes, temos aqui esse exemplo do compasso do carpinteiro de Ribeira, e mais uma vez também, neste caso, a nossa esforço por sacrificar uma parte dos achados, mas conservar uma outra parte que neste momento estão musealizados no interior o que passou a chamar-se de Hotel Museu. Portanto, mais um exemplo de como há essa relação entre Mértola e o Guadiana que podemos ver através de Rio. Mas estou a alargar-me muito, já levo mais de 3/4 de hora aqui falando, e poderia estar durante horas, mas para acabar queria mostrar um exemplo das mudanças que o tempo traz nas casas, e como elas, por vezes, são soluções que não são únicas e que nos remetem para outros territórios, que é o caso, por exemplo, no momento final do período islâmico, no século XIII, quando está a ameaça, digamos, da conquista por parte do Reino de Portugal está muito próxima, e a população se concentra, abandona o arrabalde, se concentra dentro da cidade, e aí se produz um fenómeno que nós constatamos também em outros territórios, e que é a divisão da casa em várias casas diferentes, para precisamente afrontar essa concentração, essa dificuldade. A relação de Mértola com o Guadiana depois da conquista cristã não parou, certamente, embora já aquilo que a arqueologia nos mostra é que a partir da conquista cristã do 1238, o Guadiana não teve essa característica fundamental que tinha até essa época, de ser uma via fundamental de penetração de influências e de comércio com outros territórios. Só voltará isso a acontecer de novo já no século XIX, com a exploração da mina de São Domingos de forma industrial pelos ingleses. E realmente o rio Guadiana deixou de ter essa importância tão forte como
até essa altura como meio de navegação. Continuam a ser a forma de navegação fundamental, sobretudo no inverno, e em relação à costa, mas já essa vinculação com outros territórios e com o Mediterrâneo Oriental já diminuiu em certo modo. Bom, podia falar de muitas mais coisas, mas vou ficar-me por aqui, porque já vai um bocadinho adiantado e penso que talvez será já melhor responder algumas dúvidas que tenham podido causar estas palavras ou falar de outras coisas que possam interessar mais ao público. Muito obrigada, Susana. Eu acho que o nosso público ficava aqui a ouvi-la muito mais tempo. pelo menos é os comentários que temos aqui no chat neste momento. Obrigada, Helena. Aqui, Susana, peço desculpa. Aqui é esta viagem no tempo, aqui até aqui a Mértola e a sua importância que o Guadiana trouxe ao território e os vestígios das civilizações que por aí passaram. Como sabem, agora podem colocar as vossas questões, quer de forma oral, levantando a mão, ou então no nosso chat. Já temos aqui. Olha, Jorge. Só um momentinho, Jorge. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Susana. Foi interessante. Boa tarde, Jorge. Foi interessantíssimo ouvir-te contar esta história. A minha pergunta é muito concreta. Qual é a informação que existe que nos leva a excluir a hipótese da Torre do Rio ser uma construção inacabada e não uma construção degradada? Pois, a questão é assim, nós temos constância de que muitas alguns elementos da Torre do Rio têm um momento de destruição relativamente recente. Por exemplo, um dos arcos que conectava um dos pilares mais próximos da muralha ainda estava em pé quando aquela cheia monstruosa em 1876. Portanto, realmente eles foram sendo destruídos. Se esse arco existia, quer dizer que esse arco comunicava com outros até chegar à Torre do Rio. Não era feito, digamos, só, independentemente, sem nenhuma finalidade. Portanto, se esse arco existia, os outros também existiam e existiam para fazer essa comunicação com a torre. Há o debate que sempre surgiu daquela crença de que pudesse ser, digamos, o início de uma ponte que nunca chegou a ser acabada. Há alguns autores que chegaram a especular com essa possibilidade. Não há qualquer testemunho de que possa ter sido efetivamente um pegão, digamos, de uma ponte ter outro lado. Não há qualquer vestígio que indique a existência do outro lado do rio. Mesmo sendo torre, não colocava a questão da intenção de ser uma ponte. Mas sim, eu sei. Não ter sido acabada, ter sido uma obra que não... Sim, mas há pessoas que dizem que não era acabada porque em realidade o que queriam era fazer uma ponte. É por aí por onde ia. Agora, este tipo de construções, deste tipo de torres, já existiam outras. Se sabe, por exemplo, que existia uma e até haveria algum desenho deste tipo de torres, desta torre num desenho de Constantinopla do século XV, e que seria algo semelhante. Se foi acabada ou se foi destruída, parece-me muito raro que concluam o arco de arranque, de início de comunicação da torre com a muralha e não acabem a torre, que é, digamos, o elemento principal. Ou seja, primeiro se faz o monumento e depois se fazem os acessos, né? Não se começa uma obra pelos acessos a essa obra.
Por isso me parece que sí que teria estado acabado. Ou seja, se construíram os acessos é porque já estava a obra concluída, digamos, do elemento fundamental. Realmente há isso, há essa ideia. Agora, quando foi, digamos, quando começou o processo de destruição, quando começou o processo, digamos, de degradação do monumento, é difícil dizer, porque realmente as informações que temos sobre a Torre do Rio são muito tardias, mas também as referências nas fontes que temos sobre Mértola são todas muito curtinhas, muito pequeninas, e não nos dão pormenores nenhum sobre as distintas construções que haveria na cidade ao longo dos tempos. Obrigado, Susana. Nada. Relembro que podem colocar as suas questões aqui no chat, ou levantando a mão. Efetivamente temos alguns comentários, Susana, mas é de elogios, não é de perguntas. A apresentação da Susana é também um convite para irmos todos a Mértola. Exatamente, essa era a ideia. Porque realmente o que pode mostrar-se numa apresentação não é nada comparado com aquilo que uma pessoa pode viver efetivamente a paisagem, tudo isso não tem comparação. De vê-lo aos quadradinhos e no ecrã, a realmente viver essa experiência. E no caso de Mértola temos um museu muito bem estruturado, com um conjunto de núcleos muito grande que ajuda a compreender todo esse espaço. E realmente temos, digamos, entretenga para mais de um dia, isso com certeza. Sim, certamente. E é assim, a viagem aqui que a Susana nos possibilitou, a vantagem neste caso aqui de termos aqui este formato digital é termos aqui esta apresentação de forma assim quase cronológica, para depois no local percebermos efetivamente o que é que podemos ver e o que é que podemos visitar. Vamos aguardar aqui mais uns instantes. Dizendo que efetivamente o parque, como a Susana começou, o parque não, esta vertente e esta componente patrimonial é efetivamente essencial e o parque também só existe porque o rio existe e o território também só é o que é porque o rio existe, não é? Portanto, está tudo interligado e é impossível dissociar as várias componentes que o compõem e aliás, o símbolo do próprio parque, não é? Como a Susana começou, que efetivamente não poderia ser outro, vem da sua base patrimonial, portanto, faz-nos também todo o sentido e fazia-nos todo. Tínhamos aqui uma mão levantada, peço desculpa, ou era entretanto o Jorge que baixou a mão? Peço desculpa agora quando. Não, era Ok. para colocar mais uma questão, já que ninguém. Sim, faz esteja à vontade, Jorge. Obrigado. Susana, não está previsto nenhuma intervenção em termos de arqueologia subaquática na zona do Rio, que pudesse trazer mais elementos, nomeadamente sim, relativamente aos naufrágios pois. e também restos de construção que pudesse existir no Rio, não é? Pois, essa é uma questão muito complicada. É muito complicada porque, primeiro, temos um rio com uma capacidade de visibilidade em termos subaquáticos praticamente nula. Sim. Nula. Já existe. Portanto, seria mais a apalpar do que propriamente ver se há alguma coisa. Depois, por outro lado, precisamente as características do rio e a forma como ele tem de funcionar com essas cheias repentinas, com esses sistemas, digamos, de muito violentos de arrasto de águas, deixaria muito pouco, digamos, no sítio.
só nos pegões, digamos, naquelas zonas, digamos, em que há um buraco que fosse lentamente depositado, que poderia haver algum vestígio, digamos, mais consistente. Em qualquer caso, ou, se não, objetos de grandes dimensões e muito pesados. Penso, por exemplo, se alguma vez terá caído lá algum bloco de mármore, algum vestígio desse tipo. Agora, o que é propriamente aquilo que gostaríamos muito de ter encontrado, algum dos barcos, me temo que muitos desses barcos terão sido arrastados pela corrente de forma quase que irremediável. Realmente uma investigação subaquática que tem havido, houve colegas nossos, há alguns anos atrás, Pedro Barros e Cândida Simplício fizeram uma pesquisa precisamente para tentar ver na zona precisamente da Torre do Rio, ver sobretudo o perfil do rio, e realmente é de uma enorme dificuldade. E realmente, para além da dificuldade e do custo muito elevado que teria uma pesquisa desse tipo, as probabilidades dessa pesquisa ter sucesso seriam muito baixas. Por isso é que nunca houve muitas condições, nem técnicas, nem financeiras, para fazer uma pesquisa desse tipo. Agora, a mim o que me parece fundamental é que, mesmo sem entrar dentro da água, seria fundamental valorizar tudo o que é o rio. Todo o que é, desde o ponto de vista patrimonial, tudo o que é a frente ribeirinha, e dar-lhe o valor que merece, os muitos elementos que se podem reconhecer desde o ponto de vista patrimonial nessa zona. Não é só a Torre do Rio, que é impressionante, como é lógico, mas há outros vestígios arqueológicos, há um sistema de captações de água muito interessante, que nós conhecemos, digamos, de forma mais ou menos coloquial como a Zona 33, e que tem um sistema de captações de água do Rio Guadiana verdadeiramente também muito invulgar. Teríamos também vários vestígios de muralhas antigas na zona da Porta da Ribeira. Há também a própria frente ribeirinha da muralha, que poderia ser valorizada, e penso que, además, é algo que seria extremadamente agradável, não só para os visitantes, sino também, sobretudo, para a própria população de Mértola. Teria muito a desfrutar e a gozar com essa paisagem ribeirinha daquela zona virada para o Guadiana. Muito obrigada, Jorge, aqui pela mais uma questão. Entretanto, como nós temos agradecimentos aqui no chat e não questões, eu resta-me agradecer efetivamente mais uma vez à Susana pela sua disponibilidade e aqui pela tão interessante apresentação, e menciono outra vez viagem no tempo, aqui pelo Guadiana e por Mértola. E obrigada pela sua disponibilidade e obrigada pelo trabalho que todos têm desenvolvido nesta área do património, e ao fim e ao cabo da descoberta aqui das nossas origens e das origens aqui também deste local tão interessante. Muito obrigada, Susana. Obrigada a todos também que participaram. Susana, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Por mim está tudo bem. Espero por todos vocês lá em Mértola. E lá iremos, e certamente os nossos participantes aqui têm mais aqui um motivo, se não o conheciam, mas mais aqui um motivo aqui com alguns pontos de referência muito interessantes em termos de visitação, poderão preparar aqui umas visitas bastante interessantes. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada à participação de todos, e no próximo dia 20 voltamos outra vez com mais um webinar, e desta vez a temática será a conservação dos charcos temporários mediterrâneos, e contamos com a presença de Carla Pinto Cruz,
como oradora. Muito obrigado, boa tarde a todos e votos de boa semana e bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada.